Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. E comigo hoje, nesta aula, nós temos o André e o Sidney. Bom dia, meninos. Olá. Bom, essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre, está bem? Então, como de costume, nós sempre começamos o bimestre com uma habilidade de transição. Combinado? E essa aula vai ser muito fácil, porque os temas que eu vou tratar aqui hoje são muito... Vocês já têm algum conhecimento, vocês já têm aí uma série de hipóteses que vocês já formularam acerca deste tema. Dá uma olhadinha aí na tela, sexto ano. Olha lá o nosso tema de hoje. Formação dos povos. E o nosso recorte, nosso objeto do conhecimento vai ser a religião. Aproveitando, vamos ler a habilidade? Olha lá. Habilidade do currículo paulista. Vocês estão vendo que a habilidade tem 0,5? Significa que nós estamos em uma habilidade de transição, né? É uma habilidade... Deixa eu só pegar aqui um marca-texto. Olha só. Para vocês já saberem, sexto ano, para vocês já conhecerem a habilidade. Ensino fundamental, 0,5 porque é quinto ano. História, 0,3. O que nós vamos fazer hoje? Qual que é o nosso verbo? Analisar. Olha só, hoje nós vamos analisar. Atenção para o verbo da habilidade. O papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos. Está bem? Objetivo: o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos. É lógico que nós vamos falar de religião, formação da cultura, e quando a gente fala de povos antigos, a gente volta um pouco, né? Porque nós estávamos... Onde nós estávamos no terceiro bimestre? Nós já estávamos começando a Idade Média, então vocês estudaram todo o mundo antigo, e aí a gente começou a Idade Média. Só que agora, nós vamos voltar um pouco mais na história, então, sexto ano, voltem comigo, utilizem aí a atitude historiadora de vocês, utilizem a imaginação de vocês e voltem comigo. Então, a gente vai voltar a nossa fita, volta todo mundo antigo, volta, 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 volta. E para onde nós vamos? Lá para a pré-história. Exatamente, porque nós estamos falando da formação da cultura. Essa formação da cultura, ela começa lá na pré-história, a gente volta na pré-história, está bem? Então, o que a gente pode dizer assim? Que aqueles povos do Neolítico, né, eles começaram a cultivar. A partir do momento que eles se tornam sedentários, eles começam a cultivar. Quando eles começam a cultivar, eles começam a observar o tempo da natureza, eles começam a fazer alguns cultos agrários, e aí a gente tem o começo, assim, o comecinho do que vai ser a cultura dos povos, está bem? Mas é claro que a gente vai falar um pouquinho da atualidade, né? Porque a gente vai falar de religião, então nós vamos falar um pouquinho da atualidade. Dá uma olhadinha aí na tela, sexto ano. Primeiro, vamos falar sobre a importância do respeito às diferentes religiões nos dias atuais. Exatamente. Já que estamos falando do passado, e nós já sabemos que tudo que nós temos hoje são permanências das ações do homem lá no passado. Então, as religiões, a forma como nós celebramos a nossa religiosidade, também é uma manifestação histórica, né? Porque o que o homem fez no passado, as ações dele do passado, elas geram uma série de permanências hoje. Nós tivemos rupturas, algumas atitudes e ações ficaram no passado, mas algumas ações do homem, elas permanecem até hoje. A religiosidade, inclusive, é uma delas, né? E quando a gente fala de religiosidade, é importante a gente falar também de respeito às diferentes religiões. E aí, dá uma olhadinha aí na tela. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para vocês, sexto ano. O que significa a expressão intolerância religiosa? Vou deixar um minuto para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema.
Voltamos. Muito obrigada aqui pelas contribuições no chat. Então, quero dar o bom dia aqui para a turma do 6º ano da Escola Estadual, professor Paulo Nogueira, de Guarulhos, que estão aqui acompanhando nossa aula. Bom dia para a Escola Estadual, professor Joaquim Adolfo de Araújo, é o Pro Benjamin que está mandando esse bom dia. Bom dia para a Escola Jardim Oratórios de Mauá, Pro Ivanilda, Massati Sequino de Suzano, José Nogueira de Souza Vitória, muito legal. Olha só, então eu vou ler aqui a resposta da Escola Marasca de Rio Claro, escola super protagonista que sempre participa aqui das aulas de história. Eles são de Rio Claro. As alunas Lara e Laís, elas disseram assim, ó, o que a Lara e a Laís responderam. Muitos não respeitam a religião do próximo e muitas vezes querem atacá-los com violência. Exatamente, meninas, isso é intolerância religiosa. O Pro Sérgio trouxe a resposta da Yasmin. O preconceito das pessoas com a religião alheia. Então, é um preconceito com a religião do outro, né? Perfeito. Pro Rosângela, falta de respeito com a religião do próximo. Pro Sérgio, a Yasmin respondeu assim, ó, o preconceito com a religião dos outros. Ah, esse eu já tinha lido. Pro Benedita, da Escola Estadual, Maria Bataglin de Lazari, é importante, né, respeitar a religião do próximo. Preconceito, a não aceitação da religião do próximo. Pro Edna, da Escola Estadual Massati Sequini de Suzano. Obrigada aqui pela contribuição de todos. Realmente, perfeitas respostas. Eu trouxe uma breve contextualização, mas tudo que vocês trouxeram no chat está correto. Então, eu trouxe aqui uma contextualização. Eu não vou fazer a leitura toda do texto, mas ele está no caderno, aliás, está no material que eu deixei disponível lá no repositório. Mas assim, o resumão, né? Um conjunto de discursos de ódio e práticas ofensivas contra seguidores de determinado segmento religioso, ou os elementos, né? Seus deuses e entidades. E aí eu vou deixar esse texto para vocês lerem com os seus alunos, está tudo completo lá. Eu queria que a gente refletisse aqui, ó, o que a lei diz sobre a intolerância religiosa. Então, nós temos uma lei, que é a Lei 9.459, ela é de 2007. E o que essa lei ela diz sobre intolerância religiosa? Né? Nós já sabemos que intolerância religiosa é não respeitar a religião do próximo. Então, olha só, a discriminação motivada pela religião... discriminação motivada pela religião é considerada crime no Brasil. Então, intolerância religiosa é crime. Qual que é a lei? 9.459, de 2007. E quais são as consequências? Pune com multa. E até prisão de 1 a 3 anos. Ó, nós temos uma consequência aqui, né? Para quem agir como? Para quem zombar ou ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa, ou impedir e atrapalhar cerimônias religiosas. Nesses casos, não cabe sequer o pagamento de fiança, entendeu? Ó, se a pessoa for lá e atrapalhar uma cerimônia religiosa, nem fiança vai caber, ela vai direto ser acusada e ela vai responder um processo em liberdade. Além disso, esse tipo de crime, então olha só, nós já sabemos que intolerância religiosa é crime e não prescreve. Desse modo, os acusados podem ser responsabilizados independentemente da data da denúncia. Então, 6º ano, nós já sabemos que intolerância religiosa é um crime. Está bem? Tem uma lei, tem uma série de penas, né, para quem agir desta maneira. Então, olha só, o 6º ano já sabe que intolerância religiosa é desrespeito com a religião do próximo. E nós precisamos pensar que aqui, principalmente no Brasil, nós temos diversas religiões, pois a formação do Brasil, ela conta com diversos povos, né? Nós tivemos aqui os portugueses, que trouxeram o cristianismo, nós temos os africanos que vieram aqui, não é verdade? Nós temos também os povos indígenas que já professavam sua espiritualidade aqui muito antes dos europeus chegarem. E aí nós tivemos os imigrantes japoneses, orientais, uma série de povos que foram chegando no Brasil e chegaram com suas culturas, com suas religiões. Então, o Brasil é um país multicultural, né? Nós devemos respeitar a religião do próximo. Dito isso, eu vou mostrar mais um texto para vocês, não vou fazer a leitura, mas é um texto que está na Constituição Federal, está bem? Ele consagra um direito fundamental, eu só vou grifar isso aqui, ó.
liberdade de religião. Então, no Brasil, hoje, nós temos liberdade de religião. E está na Constituição Federal, que é a carta mais importante, a lei mais importante de todas. Bom, dito isso, né, eu acho que tem alguns termos aqui que a gente precisa lembrar. Porque, olha só, sexto ano, então eu vou pedir para voltar aqui na Pro. Então, nós já sabemos que a intolerância religiosa é um crime, né, que existe uma lei para isto. Nós já sabemos que nós precisamos respeitar a religião do outro, correto? Isso tudo na atualidade. Existem leis, nós já sabemos que existem vários povos que chegaram aqui no Brasil e que têm culturas e religiões diferentes e nós devemos respeitar. Agora a gente vai voltar um pouquinho para o mundo antigo, está bem? Vamos voltar para o mundo antigo e a gente precisa pensar alguns termos. Agora eu vou colocar novamente na tela, dá uma olhadinha aí, ó. Politeísmo, vocês se lembram? O que é politeísmo? A gente estudou isso lá desde o primeiro bimestre, eu estou falando disso com vocês. Então, ó, o que é politeísmo? Povos que cultuavam diversos deuses. Então, se a gente pensar em religião, religiosidade, né, espiritualidade, alguns povos cultuavam diversos deuses. Os gregos, os egípcios, entre outros. Então, eles não tinham apenas um deus, eles tinham vários deuses. Já o cristianismo, ele é monoteísta. Dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Monoteísmo. Vocês se lembram o que é monoteísmo? Povos que cultuavam um único Deus. Então, nós temos na história povos que cultuavam diversos deuses, que chamamos de poli, que são vários, teísmo, Deus. E tivemos povos monoteístas, né? Povos que cultuavam um único Deus. Está bem? Já lembraram desses conceitos? Acho que está bem facinho para vocês. Vamos lembrar um outro conceito importante também neste quesito. Nômades. Vocês se lembram que são nômades sexto ano? Povos que não fixam morada. Os nômades, né, eles mudam-se com frequência para encontrar melhores condições de caça e coleta. Então, esses povos nômades, quando eles começavam a migrar, né, de um lugar para o outro, eles também levavam a sua cultura, o seu jeito de pensar. Vocês se lembram que no Império Romano nós tivemos o Império crescendo e as culturas elas foram se misturando? Vocês se lembram disso? E vocês se lembram lá no comecinho do segundo bimestre que eu falei assim para vocês, que tinham povos lá na pré-história, que eles iam caminhando até encontrar um lugar seguro, um lugar com águas, para eles poderem viver. Esses eram os povos nômades. E quando o homem ele caminha, né, ele leva também o seu jeito de pensar, as suas manifestações artísticas, as suas manifestações espirituais. O homem carrega isso com ele. Então, os povos nômades, conforme eles iam andando, eles iam levando também cultura, espiritualidade, a sua expressão artística. Agora vamos ver o contrário de nômades. Dá uma olhadinha na tela. Sedentários. Povos que fixam moradas e que se dedicam à agricultura e à criação de gado. Aqui é muito importante a gente frisar assim, olha só. Voltando lá na pré-história, que agora vocês já conhecem, né? Tudo que eu estou falando aqui são temas que nós já trabalhamos. Então, se a gente voltar lá na pré-história, vamos para o Neolítico, quando o homem ele se sedentarizou. Lembram disso? O homem ele encontrou, né, aquelas comunidades, elas encontram terras que são bem favoráveis para a agricultura. Então, eles vão se fixando geralmente ali próximo de alguns rios bem importantes. A gente estudou Mesopotâmia, o Egito, entre outros. Esses povos, eles fixam morada e ali eles começam a criar uma cultura, né? Eles fixam, ali eles começam a criar uma hierarquia. Então, nós temos alguns chefes que mandam naquele território. E o homem, ele sempre observando a natureza, e a partir do momento que ele para, né, que ele se sedentariza, ele começa a domesticar animais. Ele começa a observar muito mais a natureza. E ele começa também a agricultura. Melhora muito a agricultura quando o homem, lá no Neolítico, que é antes da Antiguidade, ainda são povos pré-históricos, lá no Neolítico, ele começa a agricultura. E quando ele começa com a agricultura e a observar a natureza, este homem ele começa a fazer alguns cultos agrários. Então, quando, por exemplo, aquela plantação ela é muito beneficiada, a plantação ela vinga, né?
O homem, ele agradece a algum deus específico. Ele sempre relaciona o sucesso da agricultura ou da caça a uma entidade espiritual, a algo assim. Então, o homem, ele começa a observar a natureza e começa ali a sua expressão artística, a sua expressão espiritual, religiosa. A gente começa lá no Neolítico. Dá uma olhadinha. Aí a gente começa os mitos, né? O homem começa com os mitos. O que é o mito? É uma narrativa fictícia e fantástica que tem o objetivo de explicar fatos da realidade, fenômenos da natureza, origem do homem e do mundo. Então, olha só, algumas coisas que os homens, né, ali entre o Neolítico, finalzinho do Neolítico, começo da Antiguidade, alguns fenômenos da natureza que o homem ainda não sabia explicar cientificamente, ele narrava através de mitos, né? De narrativas incríveis e fantásticas. Aí nós temos o quê? A mitologia. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Mitologia refere-se ao estudo dos mitos e ao conjunto deles. Vocês se lembram que nós estudamos na Grécia, né, que a Grécia Antiga é uma forma de educar as crianças, uma forma de explicar alguns fenômenos da natureza e até fenômenos do dia a dia, era através do mito? Aí nós tínhamos a deusa do amor, a deusa da sabedoria, o deus da guerra, a deusa da fertilidade. Vocês se lembram disso? Então, o homem, ele começa a explicar fenômenos da natureza através de mitos. E essa expressão da espiritualidade humana, a gente precisa perceber que ela vem lá desde o Neolítico, né? Vocês se lembram das pinturas rupestres, lá nas paredes das cavernas? Vocês se lembram disso? Tem uma lenda que diz que a pintura rupestre, quando ele desenhava, por exemplo, um homem abatendo um búfalo lá, na concepção daquele homem que desenhou aquele búfalo, quando ele faz aquele desenho, ele está aprisionando aquele animal. Isso garante que a caça do dia seguinte seja muito positiva. Ele garante ali, ali no imaginário daquele homem pré-histórico, quando ele desenha uma caça sendo abatida, isso vai ser positivo no dia seguinte, porque ele vai conseguir caçar. Então, no imaginário do ser humano, tudo aquilo que ele não conseguiu explicar cientificamente, ele foi dando algumas explicações sobrenaturais, ritualísticas, certo? Prosseguindo, em qual momento da história nós estamos? Olha só. Paleolítico, né? O homem ainda era um caçador-coletor, ele utilizava arco e flecha, eles ainda eram nômades, né? Estavam ali circulando de um lugar para o outro. Neste momento, nós temos domínio do fogo. Foi há cerca de 3,5 milhões de anos antes de Cristo. A gente tem aí o surgimento dos primeiros hominídeos lá na África, né? É importante a gente lembrar sempre que a África, vou até marcar aqui para vocês, ó, que a África é o berço da humanidade. Então, Paleolítico. No Paleolítico, nós já temos algumas expressões artísticas, né? Nós temos ali as pinturas rupestres. E elas são também expressões ritualísticas, né? O homem, ele também está, de uma certa maneira, representando o seu dia a dia, suas atividades de caça, de vivência dentro da sociedade em pinturas. E também tem um teor de ritual, também tem um teor ritualístico. E aí, voltando na tela, hoje eu falei mais do Neolítico, né? Que é esse momento aqui, 12 mil anos antes de Cristo, que nós começamos com a agricultura. E é muito importante a agricultura porque aqui começam os cultos à natureza. A gente tem o pastoreio de animais, a sedentarização, cerâmicas e tecidos. É bem neste momento, né, que a gente tem muito forte essa ligação do homem com o ritual, a partir do momento que ele começa a agricultura. Na sequência, Idade dos Metais e Idade Antiga. E aqui, a gente começa a falar da formação dos povos, né? Fazendo, assim, um resumo do que a gente viu até aqui, que foi bastante coisa, né? Fazendo um resumo, o que a gente pode dizer? Que lá na pré-história, nós já tivemos a formação de um pensamento ritual, que alguns povos, para explicar fenômenos da natureza, eles representavam com algumas histórias fictícias, mitos fantásticos. Nós vimos que lá no Neolítico, quando o homem ele se sedentariza, ele começa a formar ali uma cultura, quando ele começa a se fixar, ele começa a celebrar a natureza. Então,
sempre que ele tem uma caça positiva, que ele consegue caçar, ele agradece a um Deus. Sempre que uma colheita é próspera, né, ele agradece a algum Deus. E o homem, ele começa a se ligar com a natureza, ele começa a se ligar com rituais, né? E isso cada povo foi fazendo de um jeito, né? Cada povo foi manifestando as suas crenças espirituais de uma maneira diferente. E nós vimos também que hoje, aqui no Brasil, se a gente fizer um recorte para o Brasil, nós temos diversas religiões, porque no Brasil nós temos muitos povos que foram chegando aqui, né? Nós já tivemos até uma aula para falar sobre isso, muitos povos chegaram no Brasil. Nós tivemos aqui os povos indígenas que já moravam aqui, né? Que tinham a sua própria expressão espiritual. Nós tivemos os europeus que chegaram no Brasil, que tinham a religião cristã, que já praticavam o cristianismo, e depois foram chegando outros, os africanos, cada um porque na África, né, esse continente imenso na África, nós tínhamos diversas formas de expressões espirituais, e eles chegam aqui, esses povos também se misturam, e aqui no Brasil a gente tem algo que vai acontecer, que se chama sincretismo religioso, que é a mistura aí de todas as religiões, formando uma religiosidade muito própria do povo brasileiro. Nós aprendemos também que intolerância religiosa é quando eu não respeito a religião do próximo. Quando eu tenho intolerância, eu não respeito. Eu tenho um preconceito com a religião do outro e não respeito. Só que vocês me responderam aqui belíssimamente no chat que isso não é positivo, que não é algo legal. E vocês aprenderam também que hoje nós temos uma lei no Brasil que proíbe a intolerância religiosa, inclusive quem pratica intolerância religiosa pode estar cometendo um crime que é passível de multa e até de prisão. Vocês viram, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens de religiosidades antigas, está bem? A gente está nessa conversa entre passado e presente. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai relembrar um pouquinho da Grécia Antiga, né? Vocês sabem que eles eram politeístas, eles também tinham a mitologia aí como base da sua religiosidade. Existiam semideuses, né? Isso é muito diferente na Grécia, porque semideuses são aqueles deuses que tinham filhos com mulheres mortais e os seus filhos eram semideuses. Esses deuses moravam no Olimpo e a explicação, né, para eventos do dia a dia era a partir da mitologia. Aí aqui tem uma série de deuses da mitologia grega. O mais importante, né, que é o deus mais importante deles, é o deus dos céus, dos raios e dos relâmpagos, que é o Zeus. Povos originários do Brasil também tinham a sua expressão ritualística. Eles eles faziam muita reverência à ancestralidade, eles tinham uma ligação com os seus ancestrais, um apego muito grande também com a sua terra, porque a relação do indígena com a terra é muito diferente dos europeus. Eles são xamãs, né? Tem uma base xamanista. Também tem uma base de mitologia, né? Eles têm muitas mitologias que contam coisas incríveis acerca do mundo. Eles reverenciam a natureza. E aí eu vou deixar para vocês aqui um teatro que vai falar um pouquinho como nasceu a noite, que é uma forma que os indígenas têm de contar aí o começo, né? Uma história mitológica sobre a noite. Macaxeira, canjica, caruru, paca, cutia, tatu. Palavras tupi, como essas que vocês falam por aí. A história de hoje também é uma história tupi. A história de como surgiu a noite. Nayara, está na hora de dormir. Estou cansado de tanta brincadeira. Mas temos que esperar a noite para irmos dormir, Cauê. Mas como se adia o tempo todo? Mas eu só vou dormir se tiver a noite. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho a noite. Mas o meu pai tem a noite. E ele guarda a noite dentro de um coco de Tucumã, lá no fundo das águas, lá no rio. E tem que ser um guerreiro muito forte, sabe? Bom, o material está todo completo no repositório. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, pontuem. O que vocês não gostaram também, pontuem, para que a gente possa sempre melhorar. Obrigada, Sistone, e sejam bem-vindos ao quarto bimestre. Tchau, tchau.